Do livro Lázaro Redivivo, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X, ouvindo o Mestre. José de Arimateia, distinto cavaleiro de Jerusalém, não era um amigo de Jesus à última hora. Efetivamente, não podia aceitar de pronto as verdades evangélicas e nem comprometer-se com a nova doutrina. Ligado a interesses políticos e raciais, continuava atento às tradições judaicas, embora observasse carinhosamente o apostolado divino. Sabia orientar-se com elegância e defendia o Nazareno, aparando acusações gratuitas. Impossível considerar Jesus mistificador. Conhecia-lhe de perto as ações generosas. Visitara Cafarnaum e Betsaida reiteradas vezes, e dono de um coração bem formado, condoía-se da sorte dos pobrezinhos. Em muitas ocasiões, examinara possíveis modificações do sistema de trabalho para beneficiar os servidores da gleba. Afligia-o observar criancinhas desprotegidas e nuas ao longo das casinholas humildes dos pescadores. Por isso, a presença do Messias Nazareno em derredor das águas confortava-lhe o espírito sensível e bondoso, porque Jesus sabia inspirar confiança e despertar alegria no ânimo popular. Não podia segui-lo na posição de apóstolo, mas estimava-o sinceramente, na qualidade de amigo fiel. Admirador desassombrado, José não suportava a tentação de apresentá-lo aos amigos prestigiosos e influentes. Não era o propósito propagandístico em sentido inferior que o animava em semelhantes impulsos. Desejava, no fundo, que todos conhecessem o Mestre e o amassem, tanto quanto ele mesmo. Jesus, porém, se não deixava de atender aos irmãos humildes que lhe traziam os filhos da necessidade e da desventura, não podia endossar os entusiasmos dos amigos que lhe traziam os filhos da fortuna e do poder. Em razão disso, o seu valoroso admirador de Jerusalém muitas vezes sentiu estranheza em face do procedimento do mestre, que se retraía com discrição singular. Os sacerdotes do templo e autoridades farisaicas invariavelmente sentiam-se honrados com a apresentação de romanos ilustres. Mas Jesus era diferente. Guardava uma atitude respeitosa com admirável economia de emoções e palavras, quando em contato com os poderosos da terra. Ele, que se revelava alegremente aos pequeninos abandonados, mantinha-se fundamente reservado ante as autoridades intelectuais e políticas, como se fortes razões interiores o compelissem à vigilância. Conta-se que certa vez, quando se abeirava do lago, em companhia de Simão Pedro, no radioso crepúsculo de Cafarnaum, eis que lhe aparece José de Arimateia, de súbito, fazendo-se acompanhar de 3 amigos, que pela vestimenta denunciavam a condição de áulicos imperiais. O prestimoso israelita adiantou-se e, depois de cumprimentar cordialmente o Messias, junto de Simão, apresentou-lhe os companheiros. Este é Popônio Comodiano, patrício notável, com funções de assessor no gabinete do prefeito dos Pretorianos. Tem sob sua responsabilidade o interesse imediato de inúmeras famílias de servidores do império. E como se quisesse comover o Nazareno, continuava: muitas criancinhas dependem de suas providências e pareceres. Jesus cumprimentou-o num gesto amigo e José passou a outro. Este é Flávio Graco Acúrcio, questor admirado e cuidadoso, que se responsabiliza por serviços financeiros, desempenhando igualmente funções de juiz criminal. Grandes trabalhos desenvolve no setor da autoridade administrativa, sendo obrigado a trabalhar incessantemente como elevado servidor do bem público. O mestre repetiu a saudação e o amigo apresentou-lhe o último. Este é Quintiliano Agrícola, patrício ilustre,
que desempenha as funções de legado do imperador, em trânsito na província. Já prestou relevantes serviços em Aquitânia, noutro tempo, e agora dirige-se a Roma, onde prestará relatórios verbais do que observou entre nós, achando-se à frente de importantes responsabilidades referentes ao bem-estar coletivo. O mestre saudou-o e manteve-se em respeitoso silêncio. Os romanos, que tanto ouviram falar nos prodígios dele, guardavam-no sob o olhar curioso e penetrante. Alguns minutos passaram, pesadíssimos, até que Pompônio exclamou, depois de alijar pequenina folha seca que o vento lhe depusera na túnica: "É muito diferente dos nossos magos. É grave e triste." "Sim," acrescentou Acúrcio, "minha feiticeira do Esquilino sente prazer quando lhe dirijo a palavra. Este, porém, não justifica o renome." "Na porta d'Óstia," aduziu Agrícola, pedante e sarcástico, "temos o nosso adivinho, que me oferece revelações e sinais. É um feiticeiro admirável. Faz-nos predições absolutamente exatas e conhece todos os acontecimentos de nossa casa, embora se mantenha a grande distância. Não faz muito tempo descobriu o paradeiro das joias de Odúlia, que alguns escravos ladrões haviam depositado nos aquedutos. Movimentava-se a opinião dura e franca dos romanos dominadores, quando José de Arimateia, desejando uma explicação do Messias, interpelou-o então afável: "Não tem o mestre algum sinal para os nossos amigos?" Jesus fixou nos visitantes o olhar muito lúcido e respondeu: "Já receberam eles o sinal da confiança do Pai, que lhes conferiu por algum tempo os cargos que ocupam." Admirados com a inesperada resposta, os patrícios multiplicaram as perguntas. Queriam demonstrações sobrenaturais. Desejavam maravilhas. O mestre, porém, depois de ouvi-los, com sublime serenidade, ergueu a voz, que eles não ousaram interromper, e falou: "Romanos, em verdade há feiticeiros que fazem prodígios e magos que distraem os ossos dos homens indiferentes ao destino de sua própria alma. Eu, porém, não vos trago entretenimentos passageiros, e sim a solução de interesses eternos do espírito que nunca morre. Para diversões e prazeres inúteis, tendes os vossos circos cheios de dançarinos e gladiadores. Se desejais, contudo, a revelação viva de que sou portador, examinai primeiramente até onde vos comprometereis com César, a fim de servirdes efetivamente a Deus." Em seguida fez longa pausa, que os circunstantes não cortaram, e concluiu: "Em verdade, porém, vos afirmo que, se cumprirdes, desde agora, os deveres referentes aos títulos que vos apresentais, servindo conscientemente à justiça e atendendo aos interesses do bem público, na compreensão fiel das graves responsabilidades que assumistes, estarei com o Pai desde hoje, e o Pai estará em vós." Os presentes entreolharam-se espantados. E quando retornaram a palavra, o Messias já se havia despedido de José de Arimateia e atravessava as águas do grande lago em companhia de Pedro, em busca da outra margem. Jesus, mestre querido, agradecemos mais uma vez a oportunidade de poder relatar os teus ensinamentos. Dai-nos, Senhor, ânimo, força e coragem para prosseguir. Que a tua paz nos ilumine e nos abençoe, hoje e sempre.